Salve os irmãos para o Senhor. Amém. Senhor. Podemos começar? Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, ensinando a palavra do Senhor. Confesso que eu fico meio assustado ainda com isso, mas só de ter passado o ano de 2020, que passou, não passou? Passou. Apesar de todos os problemas, ele passou. E nós estamos aí em 2021. Alguns não conseguiram, porque o Senhor recolheu, mas o Senhor deu a nós mais um pouquinho. Então, se nós estamos aqui mais um pouquinho, é para aprender, é para entrar em comunhão com Ele, é para poder compreender a Sua palavra e, principalmente, pregar a palavra. Nós estamos em guerra. Começar o ano de 2021 com isso, sim. O cristianismo está sendo cercado. Igrejas estão utilizando governos estão usando a pandemia para fechar igrejas. Nós estamos sendo censurados. Todas as séries de TV que tem uma figura de uma personagem cristão, ele é considerado como uma pessoa ignorante, racista e baixa intelectualidade. Porque é uma transformação cultural que eles estão tentando colocar, que o cristianismo é isso. Que a fé é isso, que seguir Cristo é isso. Mas como o nosso irmão falou aqui no púlpito, nosso presbítero Laerte, e por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos esfriariam. E teriam doutrinas de falsos demônios, falsos mestres, que enganariam até, se possível, os escolhidos. Então, a escola bíblica do dominical, já começando em 2021, e agradeço que tem mais do que 2 pessoas, porque eu já estava esperando ir dar aula para 2 pessoas. Minha esposa e minha filha. Graças a Deus eu já fiz 3 filhos, então pelo menos onde há 2 ou 3, essa palavra vai se cumprir aonde eu for. Porque vai estar eu, minha esposa e minha filha, já tem 3. Mais as 2 pequenininhas. E graças a Deus não, veio um bom número. Fora dos irmãos que estão online. O Fábio vai me ajudar a acompanhar isso se tiver pergunta. E foi muito boa essa lição, já começar 2021, que é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. E nós vamos aprender sobre ela. E nós vamos aprender o que não é o Espírito Santo. E principalmente, porque um dos dons do Espírito é a interpretação, ou além da interpretação, é o discernimento de espíritos. Adianta alguém falar com você se você não sabe quem está falando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só corrigir isso. Como que eu vejo aqui? Pode ser que não esteja, Fábio. Ele tem esses bloqueios. Não tá. Agora tá. Certo? Confirma. Pronto. Bom, voltemos. A lição nova, que vai chegar ainda para os irmãos, mas já tem aqui comigo, na versão online. O verdadeiro pentecostalismo, o verdadeiro, o bíblico, não o reteté, o pentecostalismo, o que está escrito na Bíblia. Ah, mas eu não aprendi assim, então vai ler a Bíblia. Ah, mas eu sempre vi isso. Meu povo é destruído por quê? Oséias 4:6, que eu espero que seja a mensagem da Escola Bíblica Dominical de 2021. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
Atualidades da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nossa, está trazendo alguma coisa nova? Atualidades? Não, é aplicação prática atual. Como você pode ser cheio do Espírito Santo hoje, biblicamente. E o que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ter uma vida realmente pentecostal? O que é ser pentecostal? Então, tudo isso nós vamos tratar em 13 lições. Recomendo que venham e assistam as 13, porque cada uma vai tratar de um assunto. Por exemplo, temos a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plena redenção, o batismo no Espírito Santo. Tem gente que acha que foi batizado, mas não foi, porque as suas obras não condizem com o que aquilo está sendo falado. Está falando em línguas aqui, entre aspas, mas está lá fora socando o irmão. Então, peraí. Como assim? Qual a transformação? Vamos falar sobre isso. Atualidade dos dons espirituais, como eles são aplicados hoje. Santificação, comprometimento com a ética do Espírito. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Liberdade e reverência tem que andar junto e não sobrepondo. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu tenho liberdade de fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Comprometido com a palavra de Deus, vivendo o fervor espiritual. O Senhor Jesus cura hoje, e cura hoje. Compromissos com a evangelização, a urgência do discipulado, voltando aos olhos da bendita esperança. A escola bíblica dominical é um discipulado, onde a gente pega e abre no detalhe a palavra, para que os irmãos possam pôr em aplicação prática. Palavra boa é aquela que você lembra no outro dia. Se você não lembra a palavra do outro dia, qual foi a última pregação que você lembra? Qual foi a última pregação que está na tua cabeça lá martelando? Preciso fazer isso, preciso corrigir isso. Isso é palavra. Então a leitura diária começa aqui em Gênesis, onde o Espírito Santo aparece desde o princípio. Façamos o homem, façamos no plural, o homem segundo a nossa imagem e semelhança. A ação do Espírito Santo na preservação é fundamental na preservação da vida. O mundo não gerou caos, porque ainda tem o Espírito Santo. Apesar dos apesares, apesar de muita gente querer fazer o controle total, muita gente querer implantar um governo único, muita gente querer plantar um monte de desgraça para a gente ouvir, que nem fizeram agora o aborto de 14 semanas. 14 semanas é mais ou menos 3 meses. É o primeiro morfológico que a gente faz numa criança para saber o sexo. Olha só o que a Argentina aprovou: um aborto de 14 semanas. É uma criança inteira. É o primeiro morfológico que a gente faz. Mas, fecha parênteses. O Espírito Santo possui todas as faculdades e atributos de personalidade. Não é uma figura de linguagem. O Espírito Santo não é uma ideia. O Espírito Santo não é uma força atuante. Está na página do Belém. Desculpa. No meu tá. Fábio. O Espírito Santo é Deus e Senhor. A pergunta é, eu fiz essa pergunta para pessoas muito próximas. Jesus é Deus? Bom, eu tenho que perguntar isso na escola dominical, porque tem gente que não sabe disso ainda. Incrível. Espírito Santo é Deus? Você tem certeza absoluta? Porque aonde as heresias batem é nisso. Tentam quebrar a trindade, tentam descaracterizar a atuação de um ou de outro. Hoje eu vou mostrar uma das heresias. E eles utilizam versículos bíblicos. Eu vou pegar os mesmos versículos e mostrar. O Espírito Santo opera na vida humana por meio da igreja. Quem é o principal agente? Nós. Quem é o principal embaixador? Nós.
Então, o objetivo é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, relacionar o Espírito Santo com Jesus, com a de Jesus, e afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Lê comigo João, capítulo 14, versículo 16. Todos os versículos que eu pedi para ler, abra na sua Bíblia. Por quê? Porque você vai ouvir, você vai ver, você vai guardar. Um dia, quando isso surgir novamente, esse assunto, que nem o nosso irmão pregou, nosso irmão Light pegou outro dia, o Espírito Santo faz o quê? Ele vai lá na reserva do coração, abre a gavetinha e tira o versículo que você precisa. Se o versículo, se a gaveta estiver vazia, você não tem versículo para falar. Então, João 14, 16. Lê com a gente, vamos ler. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Guardem essa palavra, outro. Para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Guardem, não pode receber. O Espírito da verdade o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber o Espírito da verdade? Porque eles são filhos da mentira, filhos do diabo. Porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, vocês o conhecem, porque habita convosco e estará com vós. Não vos deixarei órfão. Jesus está falando para os seus discípulos e para todos nós, 2000 anos depois. Vocês não são órfãos. Não é filho sem pai. Não é uma pessoa largada. Eu deixei uma pessoa para acompanhar vocês. E voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16 fala, 16:14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Verdade prática, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade do Espírito Santo. Mesmo que um anjo de luz apareça e revele o Espírito Santo para você, ou palavras do Espírito Santo, Paulo diz que é anátema, se entrar em contradição com tudo que está sendo falado na Bíblia. As obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivemos. A Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós somos politeístas ou monoteístas? Não, cristãos. Nós somos politeísta, que acredita em mais de um Deus, ou é monoteísta que acredita só em um? Porque nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai é Deus, Filho é Deus, Espírito Santo é Deus. Mas são três? São um? Nós somos monopólio. O Espírito Santo pode ser adorado? Posso orar para o Espírito Santo? Por que não oramos então? Ué, mas ele não tem a mesma capacidade, está no mesmo grau, é a mesma coisa? Por que então descaracterizamos o Espírito Santo como um agente secundário? Cuidado com pequenas porções de heresias, pequenas coisas. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo. Nós escutamos isso todo final de culto. A bênção apostólica, aos três. A primeira lição mostramos uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. O Pai é Deus, o Espírito é Deus, Jesus é Deus. Mas o Espírito não é o Pai não é o Filho não é o Pai, e o Filho não é o Espírito Santo. Mas peraí,
É isso aí. Mas como? Mas é. Os três são um, e cada um tem uma personalidade e atitude diferente, e forma diferente, mas os três é o mesmo. Mas como? Como pode ser isso? Como isso é difícil de entender? Não tanto. Essa semana passada fizeram essa pergunta para mim lá no meu serviço. Eu falei para um amigo que Jesus era Deus, ele bugou. Não, Jesus é o Filho de Deus. Ele é, mas ele é Deus. Não, ele é Filho de Deus. Então você está caracterizando que Jesus é abaixo de Deus. Aí ele travou. Não, ele é Deus. Mas são três. Não são três, são um. A questão é que existe uma heresia que tenta falar que isso é uma prática introduzida no cristianismo derivado de outras religiões. Incrível que pareça, pastores pregando isso. De igrejas muito próximas da gente. Que falam que a Trindade foi puxada de outras seitas. Como babilônico, egípcio, grego, budistas. Mas não. O Espírito Santo, e vamos mostrar na Bíblia, ele atua desde o princípio. Mas a base dele são esses 3 versículos. A base da heresia. Vamos ler? O que eu falo todas as aulas? Texto fora de contexto gera pretexto. E como todos os amigos de Jó fizeram, você pode ter a lógica certa, mas o resultado errado. Não é porque uma coisa deriva a outra que logicamente a causa e efeito será uma coisa específica. Pulgões comem verdura. Eu como verdura. Logo eu sou um pulgão? Não. Existe falta de elementos nessa lógica. Os amigos de Jó fizeram a mesma coisa. Deus é justo. Sim. Deus condena os pecadores. Sim. Jó, tu é pecador. Opa, não. Falta informações. Falta conteúdo. João 17:3. Deixa eu achar aqui também. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Com esse versículo que ele está falando que só tem 2. Então ele está tirando a figura do Espírito Santo, baseado só nesse textinho. Guarda aí. Olha, tem até sentido, né? Só fala de 2 mesmo. Se você for pela lógica desse, tem até sentido. Deuteronômio 6:4. Esse é o problema da heresia. Ela usa versículos. O inimigo usa a Bíblia. Falou para Jesus assim: tá com fome? Transforma esse pão. Você não tem todos os poderes? Transforma o pão e come. Está escrito. O inimigo usa a palavra novamente contra Jesus. Você não disse que tem os anjos que vão te guardar? Pula daqui. Está escrito, não tentarás. Deuteronômios 6:4. Outra heresia. Vou pegar um teco totalmente fora de contexto e vamos falar. E essas palavras que hoje... Não, cadê? Não, é 6:4. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Aqui ele já tirou Jesus. Só o Senhor é Deus. A palavra está certa? Está certa. O Senhor é Deus. Mas não é isso que a palavra está falando. Não está falando que o Espírito Santo não está presente, nem Jesus está presente. Está falando que o Senhor é o único Deus, está certo. 1 Coríntios 8, 6, 7. É o 8:6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e não nós por eles. Só que o próprio versículo que ele leu, ele esqueceu. Pelo qual são. O que significa isso? Uma ação. Uma sequência que as coisas são criadas. Aí é o Espírito Santo que ele não está lendo. Então quer dizer que o Espírito Santo é só uma força divina? Não.
É um dos atributos dele. Um. Então, usaram 3 versículos para montar uma tese herética que o Espírito Santo não existe, certo? E algumas pessoas caem porque não lê a Bíblia. Ou lê o versículo e não entende. E levam falando assim, que só é uma força ativa, é uma vontade, é a sequência, é o poder, como se fosse o raio da mão de Deus. Não. O que a Escritura fala sobre o Espírito Santo? A verdade está clara na fórmula batismal. Quando Jesus ensina em Mateus 28, 19, eu batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus colocou na mesma pé de igualdade. Ele não falou assim em nome do Pai e do Filho. Não, ele colocou também o Espírito Santo. Que também é Deus, também está junto. A Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. 2 Samuel 23, 2 e 3. 2 Samuel, vamos usar bastante a Bíblia hoje. Se ele só tem 3, acho que tem uns 500 versículos aqui para vocês ver quanto o Espírito Santo atua na Bíblia. 23, 2 e 3. Aqui está meio ruim, né? O Espírito do Senhor falou por mim. Quem falou por ele? Por Samuel? O Espírito do Senhor. E as suas palavras estão na minha boca. Da mesma forma que hoje, eu creio nisso, não é o Fernando que está ensinando os irmãos. Eu estou sendo usado para falar. No entanto que eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou falando, porque eu estou sendo canal. É o Espírito Santo assumindo. Não é que ele me dominou, não estou possesso pelo Espírito Santo, não é isso, não é possessão, ele mora dentro de mim. Então ele me impulsionou a estudar, impulsionou a ficar, eu não consegui dormir de tanto sonho que eu tive em relação a essa aula, fiquei acordando, mas tive que orar de madrugada. Por quê? O que é? O Espírito Santo fala, tem um preço para pagar para falar. Fale. O Espírito Santo usando o vaso de barro. Sim, eu sou só um vaso. Como poderia ele parar, simplesmente ele sair e pega o irmão e fala através do irmão, pronto. Eu não tenho, que aula que eu vou dar se ele não falar mais por mim? A minha faculdade não serve para nada aqui nessa aula. Nada. É tudo na vontade e na permissão de Deus. Tudo na vontade. Que ele cresça ou diminua. Por isso que assim, eu tenho dó de quem quer aparecer, colocar um nome em destaque. Porque está disputando com o Espírito Santo. Eu não quero não, eu quero assumir. Vocês nem lembram meu nome. Fale. Fernando, segundo só. O perigo quando alguém assume o lançamão da Bíblia, usando de certa eloquência para ensinar a palavra, porém distorce. Essa semana saiu uma matéria de jornal, não sei se os irmãos aqui viram, né? Um comunista lançou mão da Bíblia para ensinar a Bíblia para os crentes. Alguém viu ou não? Eu vi, foi puxar, e eu falei nisso na aula passada. Como? Eu falei disso na aula passada, relacionando Jesus e os comunistas. Quem foi ele? Foi Fábio Pochá. Não, o que eu vi foi o candidato à Prefeitura de São Paulo. Ah, ignore. E ele usa uma eloquência que se a gente não tiver Bíblia, vai. Sim. 2 Coríntios 3,17. Outro dia eu falo deles. Hoje não vou falar de socialismo, não. 2 Coríntios 3,17. Hoje eu vou falar do Espírito Santo, que é bem mais legal. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito Santo liberta. Liberta o corpo, liberta a alma, liberta o espírito. A pessoa é liberta, ela pode estar presa em cadeias, como tem um livro, Preso em Cadeias Comunistas, é um livro muito bom. A pessoa pode estar presa, sendo perseguida, como os apóstolos, mas a mente e a alma dela está livre. Como pessoas que morreram pelo Evangelho, falam assim, você pode matar que nem a gente leu, você mata um ganso, mas subirá
um reformador que foi antes do... Qual que foi o nome dele? Antes do... O John Wesley, né? Falando... Hus. O Hus, que é cisne, né? Hus, que é cisne... Ganso em inglês, ele falando de uma pessoa que no futuro, vocês podem matar um ganso, mas vai subir um cisne. O que ele está dizendo assim, ó, olha, a palavra não vai parar. Você pode matar o Fernando, que o Espírito Santo não vai parar. Jesus falou, manda seus discípulos calar a boca, que se eles calarem, as pedras louvam. Não tem como parar o louvor de Deus. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito e que Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Aonde é o templo? Isso é templo? Isso é igreja, parede. Isso é salão. Se a gente se mudar daqui, isso aqui pode virar uma discoteca, como aconteceu em diversas na Europa. Virou balada, né? Eles fazem questão de comprar os antigos templos para falar, porque a igreja saiu ou desfez. Esse é o templo. Quem destrói esse templo? Somente o Espírito Santo. O cristão é o templo de Deus. Onde está? João 14, 23. Vamos lá, Bíblia. João 14, 23. Deus não habita em templo feito por homem. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Mas nós lemos lá no Coríntios, quem é que está morando? Mas aqui está falando que é Jesus e Deus. São pessoas diferentes? Então quer dizer? Lá nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está morando. Aqui em João, Jesus está falando que o Pai e o Filho vão... Quem guarda as palavras estarão... Quem guarda as palavras de Deus, Pai e o Filho habitarão nele. O Espírito Santo também habitará nele. Não é porque ele não está mencionado nesse versículo, explicitamente como Espírito Santo, que ele não está presente. Porque no outro versículo fala, é o templo do Espírito Santo. Não tentem as pessoas tentam descaracterizar o Espírito Santo como Deus. E ele está presente. A questão é que a teoria da Trindade não tinha sido muito bem entendido pelos cristãos primitivos. Isso foi realmente entendido no Concílio de 381 depois de Cristo, onde ocorreu a confissão da divindade do Espírito Santo, porque eles não tinham entendido que o Espírito Santo era Deus. Através de 3 irmãos dos 3 capadócios, foi fundamentada a doutrina utilizada até hoje por nós, protestantes, tanto calvinistas como arminianos, apesar de a gente ter muitas diferenças, baseada na Trindade, que é o Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nicea. São 3 doutores que falam assim, não, o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia. E eles levantaram e falaram, está aqui, ó. Nós não podemos menosprezar, porque a gente está cometendo um erro. E erro contra o Espírito Santo. Alguns utilizam que em cima disso, foi uma decisão humana depois. Mas peraí, quem dirige a igreja? Quem foi que reuniu 66 autores durante uma história de 4.000 anos, mais ou menos, da Bíblia? Quem foi que fez quase 66 autores em 4.000 anos de história falar a mesma coisa? Se eu não consigo juntar 3 de vocês aqui para contar a mesma história. Se eu pegar 3 irmãos aqui, a gente for lá fora ver uma coisa e voltar, nós 3 não conseguimos explicar a mesma coisa que a gente viu. Aí eu pego 66 com tempo diferente, com escritura diferente, métodos de escrita diferentes, em locais diferentes, falar a mesma coisa. E a pessoa tem a ousadia de falar, foi homem que escreveu. Foi pelo Espírito Santo. Sem contradição. E sem contradição. O mesmo Deus do Gênesis é o mesmo Deus do Apocalipse. Aí eu vi achei muito boa essa. As pessoas, mas o Deus do Antigo Testamento era mais bravo, né? Então você não leu o lado direito da Bíblia. Você não leu, você só leu o lado esquerdo.
Que é no Antigo Testamento. Lá do direito você não conhece o Apocalipse, onde ele tira os 7 selos. É o mesmo Deus. É o mesmo. A questão é que as pessoas tentam justificar a sua imundície pecaminosa, falando que a culpa é da luz, não das trevas. Jesus Cristo falou assim: a luz veio para o mundo e o mundo não a quis, porque as suas obras eram más. A Bíblia revela os 3 elementos principais do Espírito Santo. Ele tem inteligência, ele é um ser senciente, ele tem inteligência. Não é uma força, algo etéreo. Não, ele tem inteligência. O Espírito, ele raciocina. 1 Coríntios 2, 10, 11. Vou ler para mim Romanos 8, 27. Por favor. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Acharam? Pode ler. Mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe nada sobre Deus se não for revelado por Deus, através do Espírito Santo. Ninguém pode falar que Jesus Cristo é o Senhor, está num outro versículo que a gente vai ler mais para frente, se não for o Espírito Santo. E ninguém pode falar que Jesus Cristo é maldito, se for usado por outra força diferente do Espírito Santo. A palavra fala isso, nós vamos ler mais para frente. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então ele tem inteligência ao ponto de te passar conhecimento e ao mesmo tempo te sondar e saber tudo o que você está passando, para que ele possa interpretar isso para o Pai. Ele é o nosso tradutor. Como nós não conseguimos falar com o Pai, o Espírito Santo é o nosso tradutor. Ele transforma nosso querer, até mesmo aquelas orações meia tosca que a gente faz, sem pé, sem cabeça, e fala assim: ó, ele quer dizer isso, Pai, e traduz para o Pai. Porque se tivesse filtro, a gente mandasse direto, a gente ia ser fulminado. Por tamanho de desrespeito. Fernando, maravilhosíssima esse assunto. Uma coisa que enche o meu ser, que de tal forma que eu não consigo entender. Quando Deus usa o vaso da palavra para falar com alguém do centro da igreja, de uma forma individual. Sim. Isso é ciência de Deus. Vamos falar em dons do Espírito mais para frente. Emoção. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode entristecer-se. Romanos 15, 30. Efésios 4 e 30. Procurem, por favor. Pelo amor do Espírito. Quando fala que o amor tudo suporta, o amor tudo pode, lá em Romanos, tudo, o amor, aquele exemplo de amor máximo, que a gente tem que chegar o mais próximo daquilo, é o amor do Espírito Santo. É o amor da pessoa que, por pior que seja o ser nessa face da terra, ele tem amor e não quer que ele vá para o inferno. Deus não se alegra da morte do ímpio. Bandido bom é bandido morto? Não, bandido bom é bandido salvo. Mesmo que ele morra na cruz, mas ele tem que ser salvo. Efésios 4:30. E já acham, por favor, Atos.
Efésios 4:30. Todos os versículos que aparecem aqui a gente vai ler. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Sabe o que é entristecer o Espírito Santo? É quando você não ouve o que ele está falando. Irmão, esqueci seu nome. Irmão Valdemir, faz isso e vai dar certo. Filho meu, Provérbios fala isso. Filho meu, ouve as minhas palavras. Faz isso. Aí você fala, "Pô, mas não é o que eu quero. Não é minha vontade, não é gostoso. Então eu vou fazer isso. Obras da carne que inclinam para a carne. Ou as minhas próprias vontades. Isso é entristecer. Como com um pai, pensa numa perspectiva de um pai e de uma mãe. Você fala para o seu filho, filho, não faz isso, porque isso vai te dar problema. Filho, não anda com esses amigos, que eles vão te dar problema. Filho, não anda com alta velocidade, que isso vai dar problema. Aí vai o seu filho anda em alta velocidade, bate o carro e morre. O que acontece com você? Se entristece. A perspectiva do entristecer do Espírito Santo é de um pai que, por mais que ele está avisando, não, olha, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, larga essas drogas, larga esse vício, larga isso, não faz esse pecado. Olha, eu te curei, eu te libertei, eu posso... E a pessoa simplesmente ignora e faz o que der na telha dela. Entristecer o Espírito Santo é simplesmente não dar ouvido a ele, é negar. E como a palavra diz, já tem sentença. João 3:16, 17. E veio para o mundo ser salvo por... Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas que fosse salvo por ele. João 3:16, 17. Esqueci agora. Fugiu. Mas é o 17. 3. Opa. 16 ele veio, 17 é a condenação. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Não para que... Isso. Condenasse o mundo, mas para que o mundo Fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A entristecer o Espírito Santo é a pessoa que não crê no Espírito, não crê nessa palavra, por mais que ela fala. Deus coloca na palavra, este posto dois caminhos, a vida e a morte. Ainda ele fala assim, escolhe a vida, né? Hashtag fica a dica. Mas a pessoa não, eu vou curtir, vai curtir o inferno. Vontade. Ele tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo se dirigisse a Bitina. Atos 16, 7. Quando Paulo queria ir para a Ásia, que hoje nós conhecemos como China, Índia, o Espírito Santo falou, opa, não. Tu vai subir para a Europa. Por quê? Não sei, a Bíblia não fala, e não tem nenhum teólogo que consiga provar isso. Ele só falou, não vai. Continue, por favor. Atos 16, 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. O Espírito do Santo nos impede de entrar em alguns lugares. Não entra aí. Não quero você daí. Não faça isso. Uma das coisas que eu aprendi para a minha vida e compartilho com os irmãos, Deus não é Deus de engano. Aonde há um engano, você vai sozinho. Ele vai parar na porta. Falar, aqui eu não vou. Eu não quero entrar aí. O que quer dizer isso? O Senhor não coabita com engano. Ele não entra no engano. Então, se você está fazendo um processo que ele é meio fraudulento, você vai se virar sozinho com essa consequência. E o Espírito Santo vai te avisando. Como que ele te avisa? Tirando sua paz, te deixando preocupado, começa a te cercear, e você não está em paz com aquele negócio não está funcionando, não vai, você não consegue dormir. A maior característica que Deus está no negócio chama-se paz. Eu deito, eu durmo, eu acordo feliz e deu tudo certo. Tudo certo. Começou a aparecer problema, você já, vamos repensar o que está acontecendo. É da vontade do Senhor? O Senhor quer que eu vou para Betina, Espírito Santo? Ele simplesmente pode falar, não.
Oh, mas é tão legal. Então vai. Quer ir? Vai. Fale, por favor. Rapaz, senhor presidente, irmãos, é uma experiência. O Fernando está falando isso aí, a obediência, a boa senhora, é louvável, né? Aqui nós temos a gente, nós não vigiamos. Nesse fim de ano, eu estava com quatro irmãos na mente, né? 2 pastores, um cooperador, 2 cooperadores, e o quarto, o mais interessante é que o Senhor falou para mim para que eu fosse e orasse por eles. Mas tinha o quarto, e o quarto me veio no coração a vontade de ir também interceder pelo irmão. Só que nesse quarto, irmãos, eu sempre oro nesse sentido, como eu vou falando, Senhor, se for a sua vontade, que o Senhor nos abençoe, vamos em paz. Se não for, o Senhor coloca impedimento, coloca barraco. Fura o pneu. E eu fui em 3. No quarto, eu não consegui ir. E eu tentei ir, confesso por mal que eu tentei ir na quinta-feira, na hora daquela pancada de chuva. Eu estava caminho, falei, eu já vou embora para casa, agora está chuva. Falei, não, eu vou lá no irmão. Eu já tinha ido uma vez com meu filho, o Senhor não permitiu que eu fosse, no domingo passado. E nessa sexta-feira, na quinta-feira, eu tentei ir de novo. No que eu tentei ir de novo, irmãos, falei, Senhor, eu vou tocar a campanha 3 vezes. Se atender, eu entro. Se não atender, eu não entro. Aí começou a chover. E eu toquei a campainha, não saiu ninguém. Então eu creio, irmãos, que realmente não era para me ter ido. Eu não consegui interceder por esse irmão. Às vezes não é para Não consegui. E até senti no coração, falei, Senhor, a mãe dele é a pessoa mais próxima. Eu creio que se eu interceder por ele através da mãe dele, o Senhor vai usar de misericórdia. E eu não consegui também. Cheguei lá na casa da mãe dele. Aí a pancada de chuva aumentou mais ainda, porque eu não conseguia enxergar a casa da irmã. Falei, quer saber de uma coisa? Cheguei em casa, acionei o portão para abrir, a chuva passou. E me deu a pancada. Então, irmão, eu creio que não era para isso. Não. Experiência própria, eu já até contei. Eu tinha um pastor que me perseguia. Era o pastor dela. Quando eu comecei a namorar ela, o pastor dela ficou em cima de mim. Na minha perspectiva, era só um chato. Só que quando eu ia bater de frente com ele, o Espírito Santo já falou, opa, você não pode brigar com o meu ungido. Aí eu voltei, falei, opa, eu aprendi assim. Aí eu fiz diferente. Senhor, já que ele é teu ungido, mostra para ele que eu não sou uma má pessoa, que as minhas intenções são as melhores possíveis, Carlenice. Né? Eu não sou um devasso que está vindo de outra igreja. Não, eu sou uma pessoa que estou aqui buscando a minha companheira. Se possível, não sei. Mas tudo me indica que é. Né? Sabe onde eu passei o ano novo? Na casa dele. Ele é, né? As fotos que estão do ano novo é a casa dele. É um grande amigo. Então assim, o Espírito Santo te impulsiona e também às vezes até fala, para. Nós temos que saber o vai e nós temos que saber o para. Como Paulo falou, não, você, ir te pregar por toda a terra. Não, vai para Bitina. Mas para Pedro falou assim, tu vai para os gentis. Ah, mas eu não quero. Você quer é irrelevante. Você vai pregar para Nicodemos. O que você quer é irrelevante. Vai pregar para Nicodemos, atravessa, né, para Macedônia. Fazer prova de mim, né? E fazer prova de mim. E fazer. O que você quer é irrelevante. Você vai para Macedônia e ponto. Então você tem tanta ação do Espírito Santo mandando ir, como a ação do Espírito Santo mandando parar. A questão que o mandar parar, mas tem que parar, né? É igual tirar a criança de parquinho, né? Você tem que falar, então vamos embora. É a briga, é a guerra. 1 Coríntios 12:11, mas é um só, é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, todas, o todo, é um todo em completa, é a completude, nada está fora do controle do Espírito Santo. Mas até esse presidente que eu não gosto, até esse presidente que você não gosta, até o anterior que você também não gostava, até o próximo que você talvez não vai gostar também. Tudo está na vontade dele. Mas até um ditador, sim, nenhuma autoridade é instituída sem que Deus não permita.
Tem o porquê. Nós vamos ver agora, observem a Argentina, tá? Observem o que eles querem. Querem aborto, eles querem... Observem a Argentina. Vê o que acontece, foi aprovado. Tudo que é tranqueira eles estão querendo. Israel também queria idolatria, também queria prostituição, queria, mas pagou um preço. Observem a Argentina. Vamos ver o que acontece daqui para frente com a Argentina? Depois a gente conversa daqui para frente. Mas é só o mesmo Espírito, opera todas as coisas, distribuído a cada um particularmente. Deus distribui a cada um particularmente um dom, uma ação, uma tarefa. Nem todo mundo está aqui para passar a aula da escola dominical. Da mesma forma que eu não sou sirvo para nada na frente de um púlpito. Você colocar na frente de um púlpito, como já tentaram, eu bugo. Eu travo. Porque eu não sou pastor, eu não sou evangelista, não sou pregador. Deus me colocou aqui. Do mesmo jeito que tem músicos, né? Deus deu a cada um atividades. Meu pai tem 3 filhos, os 3 estudaram música. Fábio estudou música, a Paula estudou música. Miguel está estudando. E eu era o que menos estudava. Eu não estava nem aí com música. Tanto que o Paulinho mandou eu orar. Vai entender, até hoje eu não entendo como que eu toco. O esforço meu? Com certeza não. Com certeza não. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. Nós vamos falar isso mais para frente. Todos os dons diversos. Quantos dons tem no Espírito Santo? Quantos que vocês aprenderam no decorrer da história? 9? 7? Hein? Essa lista aqui, ó, tem 28. Tem uns que estão repetidos, baixo para 25. Então assim, não se limita não a essas teorias doidas. É muito mais. Tem diversos dons. Vou dar um exemplo. Você evangeliza no cemitério de noite? Não, né? Pois tem um grupo que todo domingo ali, ó, tá no cemitério da Cachoeirinha, entrando para evangelizar. As irmãs de circulação ficam dentro da perua. De vez em quando vocês passam ali, vocês vão ver. Orando, que é da igreja da minha tia. Fica orando lá dentro. E os homens, né, que é mais tarefa de homens, vai lá dentro em grupo, evangelizando dentro do cemitério. Porque vocês não têm noção a população que existe lá dentro, da população viva, tá? Não é os mortos, não. Ali é só pó. É os vivos que estão lá dentro. Existe uma cidade lá dentro. Aqui, ó, menos de 1 quilômetro. A Bíblia revela todos os atributos de Deus no Espírito. Vou ler alguns. Soberania, Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses, capítulo 2. Filipenses. Se eu passasse lendo um por um com vocês, eu ia ficar horas aqui. Filipenses, capítulo 2, 12. Quantos versículos era a heresia? 3, né? Quantos tem aqui? Pode ir. A heresia é montada em cima de 3 versículos. Aqui tem uns 20. Olha esses daqui, ó. Eu não vou conseguir estar lá com vocês. Em 2 categorias. Ele como pessoa e ele como Deus. Está na lição também? Sim, né? Não, tá no slide, depois os irmãos vê lá, pausa, dá um zoom, porque tá pequenininho, porque é o máximo que eu consegui dessa imagem. Eu acho que tem os versículos. Eu validei esses versículos, li, passei a noite toda vendo. Eles falam exatamente das associações do Espírito Santo. Então assim, heresia montada em cima de 3, eu tenho uns 500 aqui para falar que estão contra. Tá? Então, qual que está certo e qual que está errado? Filipenses capítulo 2, 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceres não só a minha presença... 12 e 13? Mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor no Senhor, com temor e tremor.
Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui ele está falando Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Falou Deus. É Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Os três. A aula fala disso. É os três. O Espírito Santo está aí também, no querer, na atuação, na onipotência dele. Tanto que em João 16, 6 e 7 fala que ele que convence do pecado, da justiça. Então, assim, até nisso. É um desses versículos, João. Qual que você falou? 16. Aqui está no. Deve estar à tua frente. Ó, 16, 14. João 16, 14. Não, aqui. 5. João 5. Agora vou para a obra do Espírito Santo. Agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta: para onde vai? 6. Por que falei essas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza. 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, que é o Filho, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí continua. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Não é você, não é o nosso pastor Brandão, não é o nosso pastor Jeremias, não é o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, não é o pastor da congregação, não é o pastor da presbiteriana, não é o pastor da... Não é ninguém que convence, não é ninguém convence o homem. Isso é frustrante. Eu sei, porque às vezes você evangeliza algumas pessoas, você quer abrir a cabeça e enfiar a Bíblia lá dentro. Mas quem convence o homem é o Espírito Santo, porque ele está sondando a pessoa de dentro para fora. A pessoa pode estar na sua frente mostrando uma terra fofa, mas a terra dele não está tendo raiz. Existem 4 tipos de pessoas, Jesus fala sobre isso. A terra superficial, que recebe a semente, logo bate o vento ou os passarinhos pegam. A terra que é suprimida pelas coisas do mundo, que é das pedras. A terra no meio dos espinhos e a terra boa. Então, de 4, uma vai ouvir. E vai ser terra boa. A questão é que a gente tem que deslocar a semente para todas. Mas quem convence o homem é o Espírito. Paulo fala mais para frente que assim, que eu plantei, quem é Paulo, quem é Apolo? Paulo dá uma bronca nas igrejas, eu falei, mas quem é Apolo? Quem é Paulo? Eu planto, Paulo rega, o Espírito dá o crescimento. Agora pensa comigo nessa loja. Se é o Espírito Santo que foi lá e convenceu e mandou a pessoa vir aqui, ouvir a palavra, e eu maltratei essa pessoa e pus ela para fora, com quem que eu vou prestar conta? O Espírito Santo foi lá, mandou uma pessoa, um servo dele, para pregar o evangelho, que nem fez para Paulo lá que estava cego, mandou um profeta, vai lá, cura ele, abre a visão dele. O evangelho abre a visão, é a cura dos olhos, da alma. Então foi lá, pregou o evangelho, foi aberto a pessoa, nossa, estou em pecado, eu quero ouvir mais de Deus, quero me arrepender. A pessoa vem para a igreja, não só a nossa, mas qualquer igreja. Aí chega lá, está ensinando heresia. Está mais preocupado com o bolso da pessoa do que com a alma dela. Está mais preocupado em colocar ela dentro de um quadrado de padrão do que com a alma dela. Está mais preocupado como ela está vestida, como ela está falando, como ela está, do que com a alma dela. E nisso vai um bando de gavião em cima, na carne nova, a pessoa sai. Contra quem que essas pessoas estão brigando? Quem foi que mandou a pessoa lá, o novo convertido, ou a pessoa ascendente? O Espírito Santo. Olha como é sério quando a gente distrata uma pessoa que vem buscar a palavra de Deus. A gente não está brigando com a pessoa, a gente está brigando diretamente com o Espírito Santo. E você não vai ganhar. Aí muita gente tem uma tranqueira de vida, porque não sabe o que está acontecendo. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou orando. Tá, mas você é um agente atuante contra o próprio Espírito Santo.
Você está lá para ser impedimento de outras pessoas. É o que nem falava lá assim, Jesus é o caminho, mas o fulano é o pedágio. Tem gente que está sendo o pedágio, está sendo impeditivo de outras pessoas chegarem, e o Senhor vai arrancando. Vaso que não dá fruto, ou árvore que não dá fruto, ó, corta, e vai cortando. É mato grande, sabe? Sabe quando você tem a estrada, aquela estrada com montanha dos dois lados, aí começa a avançar, você tem que fazer a limpeza. Muita coisa acontece nas igrejas porque é Deus fazendo a limpeza, porque está atrapalhando a obra. Está ensinando heresia, está fazendo coisa errada, está atrapalhando, está levando as pessoas para fora, porque está batendo contra um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, eterno. Tem soberania, porque é Ele que manda, não é nós. Ele tem assiduidade, ele existe por si mesmo. Ele não foi criado. O Espírito Santo não é uma criação do Filho, da criação do Pai. Ele existe por si mesmo. Ele é imutável. O mesmo Espírito Santo de Gênesis é o mesmo de hoje, é o mesmo do futuro. Ele é uno. E aqui tem diversas coisas. Por exemplo, ele guia, ele fala. Você acha que... mas o Senhor fala comigo. Mas peraí, teve uma pessoa que uma vez conversei. Eu fui usado e nem sabia que eu tinha sido. A gente não percebe, mas a gente é usado e não percebe. Eu falei com uma pessoa assim: mas o que mais que você quer que fala para você? Está escrito na palavra, é pregado, é falado. Pessoas vão na sua casa, fala isso, fala aquilo, fala aquilo, fala aquilo. Você fala comigo, mas o que mais? Você quer que coloque um avião passando? Eis-me aqui, meu filho? Aí eu falei para essa pessoa assim. No outro dia, ela estava no ônibus, uma outra pessoa levantou e falou assim: você viu que eu falei no outro dia, o que mais que você quer falar? Falou a mesma coisa que eu falei. Aí essa pessoa falou assim: Fernando, você foi usado? Eu falei: eu fui usado? Eu nem percebi. Era o Espírito Santo falando com ela, e pegou uma outra pessoa, num outro desconhecido que ela nunca viu, e falou a mesma coisa, a mesma palavra. O que mais você quer que eu fale? Né? Diz, fala isso com seus filhos. Bianca, o que mais que você quer? Eu não consigo te explicar mal, detalhar mais. Você agora faz isso e pronto. É pregado, é falado, é cantado, é falado, é escancarado. Mas a pessoa finge demência seletiva. Fala comigo, Senhor, mas eu não estou ouvindo. Ouço, mas não ouço. Eu ouço, mas não te escuto. Não aplico em prática. Já é uma pessoa que eu conheço que eu falo assim, a gente vê sofrendo na vida dela, a gente conversa com ela e fala assim: filha, lê Tiago. Lê Tiago. Aí eu li, agora põe em prática. A fé sem obra é morta. Cala a boca. Está falando muito. Tampa. Pessoa que toma ceia e fala palavrão. É o exemplo. Está falando muito. No que água é essa que está saindo? Que transformação de vida é essa? Aí começou a fecar a boca, começou a mudar um pouco a vida. Então o Espírito Santo, ele fala com a gente, ele nos impede, ele tem vontade, ele lembra. Ô Fernando, lembra disso? Lembra aquele voto que você fez? Esqueci, não. Por isso que a Bíblia fala: não façam votos, mas se fez, cumpra. Poder de ser. Tem emoções, faz realizações, ele julga, ele lidera, ele convence. Como ser divino, ele é Espírito de Deus, ele é Espírito de Cristo, ele é Espírito de Jesus, dos seus filhos, vida e verdade, onipotente, onipresente, onipotente, altíssimo, Criador eterno, Deus. Se você duvida da atuação do Espírito Santo, leia a Bíblia. A Bíblia está muito, muito, muito detalhada sobre ele. Olha a quantidade. Eu acho que não se limita só a isso, tá? Isso é só um resumo de quantas vezes a atuação dele aparece na Bíblia. A Bíblia revela a deidade, a onipotência do Espírito Santo e sua personalidade e seus atributos. Mas se eu não leio a Bíblia, como que eu vou conseguir, moleque? Se eu não leio a Bíblia, como que eu vou saber? A pessoa não lê a Bíblia, aí Deus fala com ele e ele finge de morto. Aí depois vem falar com o pastor: pastor, minha vida está uma tragédia.
Mas o que você quer? Você quer que eu vou lá viver por você? Entrar no teu corpo, vestir seu corpo, falar, vamos seguir a vida cristã? Não dá. Fale, enquanto eu tomo água. É só uma observação. É uma observação em forma de pergunta, né? Ó, Existe alguma coisa impenetrável do Espírito Santo? não. Salmo 139. Penetra duas coisas. Acho que é o 139, vamos lá. Salmos. Até onde está? No fundo, no abismo. Pode ir. Salmo 139. Leia por gentileza. Respondendo a tua pergunta. Quem fez eu lembrar disso? O Espírito Santo. Você acha que eu consigo guardar 150 salmos? Aqui, ó. Do nada, assim, online? Não, com certeza não, irmão. Eu tenho muita dificuldade de memória. Salmo 39, 7. Vai para O 7, vai, resume no Onde 7. irei do teu espírito? Ou onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás lá. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu está lá também. Se tomar as asas da alma, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e dentrará, me sustentará. E ele vai. Quem? Espírito Santo? Alguém consegue se esconder do Espírito Santo? Alguém consegue ocultar o que está fazendo do Espírito Santo? Não dá. Fernando, posso ler mais um versículo aqui? Qual? Se tiver dentro do contexto, sim. Daniel 2:22. Daniel 2:22, pode ler. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois O gumes. maior exemplo disso é uma passagem, se eu não me engano, de Ezequiel, que Deus pega Ezequiel. Vem cá, Ezequiel. Vai no templo e ele faz um buraco na parede. Olha o que está fazendo lá dentro. E Ezequiel olha dentro do buraco, vê o que estão fazendo lá dentro, que era prostituição. Fala assim, olha o que estão fazendo dentro da minha casa. Por causa disso, o povo vai sofrer um castigo. Está em Ezequiel. Então assim, ele sabe. Não tem nada oculto a Deus. Nada oculto a Deus. O termo de pericorese é um termo desconhecido, muitas pessoas não conhecem, mas que expressa a relação intratrinitariana. Intratrinitariana, que é essa relação. Filho, Espírito e Pai. Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai. Nem maior, nem menor. São juntos. A Trindade é a união dos três pessoas distintas, igual em poder, glória e majestade. Nenhum está abaixo do outro, nem estão separados. É a mesma pessoa, com três ações diferentes. O apóstolo falou para Jesus assim, mostra-nos o Pai, Natanael. E Jesus falou assim, hello, estou na tua frente. Trazendo para os dias de hoje. Ô Natanael, acorda Natanael. Estou na tua frente. E tu fala, mostra-nos o Pai. Tu não entendeu nada. Você acorda, filho. Versão Fernando 2021. Acorda, Natanael. A Trindade e a união... Hã? Tem uma dificuldade nisso, né, de você entender que são três personagens, vamos usar assim, né? Porque a Bíblia é um livro, uma figura aqui, uma metáfora. Sim, são três personagens que na verdade são um só. Quando a gente lê o Salmo 139, por exemplo, a tendência é pensar, começa, Senhor, por isso somos Esse que leva a Deus Pai. Isso que leva a Deus Pai. E aí você pensa que todo o resto está falando só dele. Mas ao mesmo tempo que está falando dele, está falando de todos os outros que junto com ele são Deus. Mas é um raciocínio assim complicado. E quando falar o teu espírito, aquele versículo que o Fábio leu, parece que se destaca para agora é só o espírito. Mas não, ao mesmo tempo são todos ali. Então... Isso confunde a cabeça? Confunde. A ideia é essa. Como? Não sei. Um dia quando a gente chegar lá, ele vai mostrar como ele é. Aí a gente vai entender.
O que a Bíblia nos relata é exatamente isso. São a mesma pessoa que tem todas as características, como existe por si mesmo, todo poderoso, toda onisciência, e está em todos os lugares. Não é tudo, como o panteísmo fala isso. Deus não é tudo, Deus não é a cadeira, tá? Não confunda com o hinduísmo. Ele está em todos os lugares, a presença dele está em todos os lugares. Onipresença. Enquanto ele está aqui, ele também está ensinando outras igrejas, do mesmo jeito, está ensinando outros lugares. Cada pessoa está nas outras, e cada uma se dá nas outras, da mesma forma. Pai é Deus, Espírito é Deus, Filho é Deus. Mas o Pai não é o Espírito não é o Filho não é o Pai. Mas peraí, como? Fica com esse problema na cabeça. Ó, já falei do Felipe, é Felipe, não foi Nathaniel. Espírito também está nessa trindade. 1 Coríntios 2,10. 1 Coríntios 2,10. Tem diversos versículos, estou até selecionando aqui. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o que nós acabamos de falar. Mas aí fala também mais um pouco de Espírito. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, muito boa por sinal, recomendo leitura. Lucas me passou. Ela fala o seguinte: creio em um só Deus, eternamente. Cremos, Assembleia, como fundamento, pilares da Assembleia, cremos em um só Deus. Não é politeísmo, é um Deus. Eternamente subsistente, que existe em três pessoas: Pai, Filho e Espírito. Que está em Deuteronômio, está em Mateus e está em Marcos. Essa é a nossa crença. Nossos fundamentos. Se qualquer pessoa que subir esse púlpito, mão na arte, dá um kick. Fala, amigo, tchau. Não é isso que nós cremos aqui na Assembleia de Deus. Como eu já vi, nosso querido e saudoso irmão pastor Antônio Fernandes, não era Antônio Fernandes? Fernandes? O irmão, bom, Fernandes. A pessoa começou a pregar heresia, ele levantou e tomou o microfone da pessoa. Falou: aqui, não. Que, se eu não me engano, eu lembro até da mensagem, que ela falava sobre o negocinho do terno. A almofadinha que tinha no terno antigamente, que nem existe mais, né? E ele falou: não, ele tomou o microfone. Eu tinha quantos anos? Nem lembro quantos anos, mas eu lembro disso aí. Que é a preocupação pela sã doutrina. Doutrina é isso. Fernando, mais uma observação de falar sobre o Espírito. A Bíblia traz essa expressão: o Espírito Santo de Deus e o Espírito de Jesus Cristo. Que é o mesmo. A Bíblia não consta a palavra trindade. Todavia a gente encontra no Antigo, no Novo, todas as evidências que eu passei para os irmãos. Não vai achar a palavra trindade. Mas a maior clareza é batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, também está escrito. Isso está em... A bênção apostólica está em qual livro? Coríntios, né? O senhor lembra qual era o versículo? Último. Fugiu, dobrando. É verdade, o último de Coríntios. Aqui, ó. Jesus Cristo, o amor seja com todos vós, em Cristo Jesus, amém. Jesus fala em João 16,14: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, o Pai está glorificando o Filho. E nem por isso a gente para de adorar o Pai, porque ele glorificou o Filho. Não significa que o Pai é menor que o Filho. Mas ele não glorificou o Filho, mostrando a glória dele? Sim, mas ele não é menor que o Filho. Da mesma forma, em João 16 fala: Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber o que é meu. Quem está recebendo o que é dele? Quem vai receber? A igreja. É o Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus está glorificando o Consolador.
Então, é uma anátema, um erro teológico não adorar o Espírito Santo. Ele não é secundário, não é erro isso. O Espírito de Deus pode ser adorado. Uma coisa que a gente já aprendeu aqui na Cachoeirinha, mas a gente tem que deixar registrado. Aquele hino, desce Espírito Santo. Peraí, isso aí é na Umbanda. O Espírito Santo não desce de lugar nenhum, não é uma entidade que desce. Não é um raio. Ele está. Ele habita. Ele é selado. Quem lembra das aulas de Efésios, Paulo fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. Efésios 4. E ele habita em nós. Ele já está aqui. Ele está presente aqui. E ele fala por nós. Ele fala para você, você tem isso aqui. Às vezes uma palavra fala, ele já te relaciona, você tem que mexer nisso, tem que fazer isso, está faltando isso, olha, isso está certo, isso está errado. Ele vai te ajustando. Nós devemos abrir mais os nossos ouvidos para o Espírito Santo e fechar para o mundo. O mundo está ensinando muita baboseira, principalmente na internet. E se você for no seu... Como que Jesus ensina? Vá para o seu quarto, feche a sua porta, desliga do mundo. Se fosse a versão 2021, desliga seu celular e fala com teu pai em oculto, que ele que está em oculto te responderá. Assim, desliga. Você quer falar com Deus? Desliga. Não é meditar, mas é como se fosse o princípio da meditação. Você simplesmente, como que é que não é meditar que os batistas usam, é o devocional. É um devocional. Você simplesmente para num cantinho e fala assim, agora é o meu momento de falar com você. E deixa ele falar. Façam essa experiência. Quando você descaracteriza o Espírito Santo e coloca ele como uma segunda categoria, vira um segundo Deus. Isso não existe na fé cristã. A verdade é que quando expressamos um culto glória a Deus, quando nós falamos glória a Deus, aleluia, eu não estou detalhando só a Deus Pai. É o que ele falou, muita gente fala assim, glória a Deus. Ele só está falando glória ao Espírito Santo, glória a Jesus. Não faz diferença. Tanto faz glória a Jesus, mas eu não oro em nome do Espírito Santo. Ora sim, você só não sabe. Porque você está orando a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Você pode não mencionar o nome Espírito Santo, mas você está orando a Deus, glória a Deus, você está glorificando os três. E os três. Ai, que confuso, mas é. Fale. Certa vez, faz algum tempo, colocaram no grupo de WhatsApp louvor e uma narrativa. Esse louvor aqui vai para o Espírito Santo, esse outro vai para o Pai, esse outro vai para o Filho. Pra quê? Só vai cantar 3 vezes. Parece aquelas músicas worship que fica repetindo 120 vezes a estrofe. Não tem sentido. Quer louvar, louva. Mas uma vez que você falou glória a Deus, é para os 3. A gente não é um doutor a palavra, mas a gente já viu que é só heresia, né? Não tem como. Tentam separar para poder justificar as suas coisas. A palavra tem tendência a colocar as coisas em caixa. Então, É. se você explicar Jesus, você separa ele do tudo. O Espírito, você separa ele do todo, e aí você só vai falar, é só o Espírito. Então aqui é só o Espírito, ele serve para isso. Quando na verdade é um todo. É um todo. É igual Felipe, não entendeu ainda. Não Nataniel, Felipe. Tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade pode ser adorada. Essa foi uma declaração do credo de Atanásio na fé, credo do artigo 27 de Atanásio, que é um dos nossos irmãos na fé, que falou sobre tanto faz adorar Jesus separadamente ou qualquer outra das pessoas da Trindade, como adorar a Trindade, não faz diferença. Tá? Da mesma maneira como dão glória a Deus, a Jesus e o Espírito Santo estão sendo glorificados. Oi. Eu vou comer os 5 minutos que só perguntou. Vou pegar de volta. Consubstancial ao Filho, quer dizer, da mesma substância. O Filho é consubstancial com o Pai, e o Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Significa, são feitos da mesma coisa. Eu
Jesus e o Pai somos um. Lá está escrito: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele. Como Efésios fala que somos selados. Jesus disse: eu vos dará outro Consolador. Eu vou te dar outro igual a mim. Eu estou indo porque eu vou preparar lá, e outro igual a mim. Não é um menor, não é um maior, não é, é outro. Igualdade. Significa da mesma natureza. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus da mesma substância. Estou acabando. O Espírito Santo, a palavra alon paracleto, que significa a palavra utilizada, é um outro ajudador, do mesmo tipo. A Bíblia dá testemunho da divindade do Espírito Santo com a terceira pessoa da Trindade. Salmo 104 revela que a gente leu, e Pedro se refere a ele como Deus. Atos 5, 3, 4. Ananias e Safira. Vamos lá rapidinho. Atos 5, 3, 4. Disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ele falou para Ananias. O 4. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste ao homem. Mentiu a quem? O que o Pedro falou? Você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. Aqui, mais uma confirmação. Hebreus chama de Espírito Eterno. Eu vou terminar com isso aqui. Imagina a água. A água tem um estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso. Mas os três são água, só que em características diferentes. Tanto faz eu pegar um vapor, que ainda é água, como posso tomar a água, como posso pegar um gelo. Os três são água. Certo? Isso é um exemplo simplista da Trindade. Simplista. Um outro exemplo, o que é isso? O que é isso aqui? O Sol. E esse de cima? E esse aqui, que está com calor? Qual a diferença das três imagens? Esse aqui é o astro. Esse aqui é a luz. Esse aqui é a sensação térmica. Mas os três são o Sol. Eu posso tirar a sensação térmica do Sol? Eu posso tirar a luz do Sol? Eu posso tirar o astro dos outros dois? É uma visão simplista, mas é para que vocês possam entender o seguinte: os três é o mesmo, mas têm funções diferentes. Mas é a mesma coisa. Quando eu falo da luz, a luz é do Sol. Mesmo de noite nós temos raios solares. Quando a gente sente calor, esse calor que está agora aqui, da onde vem esse calor? É do Sol. Não é um fogo que está aqui embaixo da igreja, não, é o Sol. Quando não mais distante dele, a tendência é congelar. O espaço tem uma média de acho que 180 graus negativos. Não, bem mais que isso. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, e esse é glorificado por aquele. A atuação dele veio desde o começo, ele se movia sobre as águas, e envia o Espírito dele a todas as partes da terra. O Espírito Santo é aquele que deixa a igreja atuante em sua obra. Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. Morto não significa igreja, não confundam igrejas que não têm movimentos de reteté com igreja morta. Ah, essa igreja é morta, mas o que você entende como poder do Espírito Santo? Movimento? O maior movimento são almas serem salvas. A maior atuação do Espírito Santo, visível, é pegar uma pessoa que ninguém dá nada e transformar aquela pessoa. Isso é o maior poder que o Espírito Santo atua visivelmente para a gente. Tem diversos outros. A pregação do Evangelho. Foi o Espírito Santo que conduziu a história à redenção, inspirou profetas, volta ao convívio social e desfruta tudo que o Senhor lhe deu. Fez os 70 anciões de Moisés poderem julgar. 70 pessoas que nunca julgaram, ele deu o Espírito para 70 e falou: vamos julgar. E os demais heróis de Israel. É o Espírito Santo que é a pessoa com quem o pecador tem contato com Cristo.
embora a tua experiência não esteja reconhecida e identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. É o Espírito Santo que trouxe eu e você a Cristo. O Espírito Santo que atua através da plenitude do Espírito, com a descida do Pentecoste. Falaremos disso mais para frente. Foi promessa dada à dispensação. E produz frutos do Espírito, que falaremos mais para frente. Manifestações de dons espirituais, que também é outras lições. Tem que pular. O Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos e na interioridade do ser humano. Ele atua no todo e dentro de nós. E do seu real estado nos regenera. Quem regenera o Espírito Santo? Se hoje uma pessoa aceitar Cristo, que é homem, mas está vestido de mulher, quem regenera? O Espírito Santo. Um bandido aceitou a Cristo, quem regenera? O Espírito Santo. Um traficante, o Espírito Santo. Ele regenera, através da palavra. Aprendemos hoje que o Espírito Santo são abundantes e apresentam um estado conciso e compreensível. Os pontos da doutrina pentecostal são temas das demais lições, nós vamos falar mais para frente. E é importante saber que o estudo sobre pentecostalismo é estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito Santo é estudar Deus e o seu relacionamento conosco através de Cristo. Agradeço a oportunidade, tive que correr um pouquinho no final, mas a próxima lição é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Aguardo os irmãos domingo que vem, se Deus permitir. Amém? Glórias a Deus. Somos gratos a Deus por mais uma preciosa lição.